Olá, sejam bem-vindos. Hoje é o bate-papo do projeto Memória Sala Redenção, que é organizado aqui pelo Grupo Manifestantes, através do edital Criação, Informação, Diversidades da Cultura, realizado com recursos da Lei Aldir Blanc pela Fundação Marco Polo. E se você está assistindo no lançamento do bate-papo, dia 9 de setembro, logo mais tem a estreia do documentário Caminhos para a Redenção, um filme de Paula Solares, que vai estar disponível durante todo o mês de setembro no nosso YouTube, nosso canal do YouTube, Grupo Criativo Manifestantes. Mas, se você assistir em outro momento durante setembro, é só acessar o nosso link da bio ali e assistir o filme. Depois de setembro, então, a gente vai fechar ele, mas logo mais tem mais temporadas também. Vamos, então, ao bate-papo. Hoje a gente está recebendo 3 pessoas muito importantes, tanto para o documentário da Paula, quanto para a própria Sala Redenção, para a história da Sala Redenção. E a primeira é a diretora, produtora e roteirista do documentário Caminhos para a Redenção, que é Paula Solares. Oi, Paula. Oi, boa noite. Tô muito feliz nesse dia de hoje, né? Que é a estreia, meu Deus do céu, tô muito, muito, muito feliz. E já quero agradecer Tânia e Luíse por estarem aqui comigo hoje e também por terem contribuído tão lindamente para esse filme, meu primeiro filme sobre esse lugar que é tão importante na minha vida. Muito obrigada. E também a gente recebe a Tânia Cardoso de Cardoso, que é uma pessoa importantíssima na história da Sala Redenção e também na narrativa do documentário da Paula, que a Tânia ela foi coordenadora e programadora da Sala Redenção de 2009 a 2019, e é uma das responsáveis por tornar a sala uma referência cinéfila em Porto Alegre. Oi, Tânia, tudo? Oi, boa noite. Agradeço muito o convite. E, nossa, falar sobre a Sala Redenção. A Paula contou um pouco da história dela e um pouco da história de cada um de nós aqui, né? E a gente recebe também a Luísa Yang, que foi frequentadora, né? Hoje a Sala Redenção está fechada por causa da pandemia, mas foi frequentadora durante anos da Sala Redenção e atualmente, além de estudante da URGS, é bolsista da Sala Redenção, então atua diretamente com a sala. Tudo bem, Luísa? Oi, tudo bem? Eu queria muito agradecer o convite de todo mundo, do Max, da Paula, de estar aqui com vocês, de estar conversando com a Tani também, que é uma pessoa tão especial para mim, então eu só tenho que agradecer a todo mundo. É só isso. A gente que agradece a presença de vocês 3 aqui nesse bate-papo. E então eu vou deixar na mão de vocês, 3 mulheres do cinema aí, rio-grandense, brasileiro e mundial. Começando, eu vou lançar uma pergunta assim para Paula, que é a pergunta básica, né? Por que a Sala Redenção? Por que um documentário sobre a Sala Redenção? Da onde surgiu essa ideia e como foi esse processo? Bom, a Sala Redenção, ela apareceu na minha vida num momento muito específico e conturbado e ao mesmo tempo marcante. Eu tinha acabado de me formar e eu não estava satisfeita com o meu curso. Eu me formei em jornalismo, né, em 2014, e eu já tinha ido na sala em 2013, né, quando um amigo me convidou para ir assistir um filme assim de tarde numa sala de cinema de graça. E nossa, eu fiquei assim, que massa, né? Ter uma sala de cinema que não tem essa programação dos habituais, né? Dos cinemas de shopping e tal. E de graça,
né? Cinema hoje é tão caro e é tão difícil, e na minha vida sempre foi algo muito, muito especial, muito grandioso. Quando eu ia no cinema era porque, nossa, tô podendo agora. E eu fiquei, assim, muito encantada com aquele espaço. Eu fiquei com muita vontade de viver mais aquilo, de poder estar mais lá. Mas aí veio 2014, eu tinha, né, terminar a faculdade e tal, e aí eu acabei não indo. Daí, em 2014, me formei, né, e foi aquela coisa, eu não queria muito jornalismo, e daí aconteceram algumas coisas relacionadas à profissão que me fizeram ficar muito mal, assim, em relação à minha posição na vida e no mundo. E daí, em 2015, eu comecei a fazer teatro. E eu já queria há muito tempo fazer teatro pelo desejo de ir para o cinema. Tanto de atuar em cinema, quanto de fazer cinema. Queria muito fazer cinema. Acho que desde a primeira vez que eu entrei numa sala de cinema, eu quis fazer cinema, porque estar dentro de uma sala de cinema, eu acho que é uma das coisas mais encantadoras e mágicas e surreais que existe. Eu sempre fico muito tomada pela energia da sala de cinema. E daí, em 2015, comecei a fazer teatro e voltei a frequentar a Sala Redenção. Era um período que eu estava só fazendo teatro e indo na Sala Redenção. Eu lembro até que quando eu saí, era tipo umas 13h30 da tarde eu saía, minha mãe perguntava, tu vai na URGS? Eu disse, vou. E isso virou uma rotina, porque além de eu querer ver os filmes, que sempre eram muito, muito bons, eram sempre incríveis, estar dentro da Sala Redenção me trazia a sensação da primeira vez que eu tive numa sala de cinema. Porque aquele lugar é inexplicável. É inexplicável. Eu realmente tento buscar palavras para explicar qual é a sensação, mas é algo que só tem como sentir. E eu não quero ser exagerada nem demagógica, não quero que a minha fala seja... não sei, enfim. Só porque eu realmente sinto coisas muito fortes e profundas naquele lugar. E aí chegou um momento em que eu tinha que decidir que rumo dar para minha vida. E num dia que eu estava muito aflita e muito cansada de não fazer aquilo que eu queria fazer, eu já vinha há muito tempo fazendo coisas que eu não queria fazer, eu fui na sala e aí estava passando o filme Notebook on Citizen Close, do Wim Wenders. E é um filme, é um documentário, que ele fala sobre o Yohji Yamamoto, que é um estilista japonês conceituadíssimo. E eu fiquei tipo, não, um filme sobre um estilista, sobre moda. Para mim, a moda, eu nunca tinha visto o trabalho de um estilista, de um designer de moda, como algo artístico. E aquele filme foi um tapa na minha cara. E foi, sei lá, um balde de água fria e foi um momento de epifania, sei lá. Porque eu olhei aquele filme e eu tive a certeza de que ele estava falando comigo. Eu tinha certeza que quando o Yohji estava falando do trabalho dele, ele estava falando sobre arte. Ele estava falando de uma vida dedicada à arte, seja ela qual for. E, ao mesmo tempo, o Wim Wenders também estava falando sobre a arte dele. Então, aquilo foi um momento extraordinário. Né? Eu estava naquela aflição de não saber o que eu ia fazer, se eu ia continuar na arte, se eu ia lutar pela arte. E estava ali na tela, eles estavam falando para mim que sim, que aquilo que eu sentia era real, porque eles também sentem e vivem. Então, naquele momento, eu saí da sala
decidida que eu ia fazer a arte, que eu ia lutar pela arte, por mais difícil que fosse, por mais pedras e pedregulhos e rochas que aparecessem na minha frente, eu ia lutar pela arte e eu ia fazer cinema. Então, a Sala Redenção foi esse lugar onde me acolheu nesse momento e também foi onde me apresentou um mundo novo, me apresentou um outro cinema, me apresentou outras sensações com a arte e com o cinema. Então, eu acho que naquele momento o filme já começava a ser gerado em mim, porque eu sempre pensava, nossa, esse lugar ele é tão especial, e eu não vejo as pessoas falando dele, eu não vejo, sabe, não, não sei o que acontece, como é que as pessoas não conhecem, como é que as pessoas não chegam nesse lugar, como é que não se fala mais desse lugar. Então, quando surgiu essa oportunidade, né, agora, desse edital, de se fazer algo, né, de se pensar algo, meio que a ideia só veio, assim, eu quero falar sobre essa redenção. E eu tenho essa história, né, de forte ligação com a sala, mas eu acho que outras pessoas também têm. E eu quero trazer isso, eu quero tanto trazer a minha história, mas eu também quero escutar outras histórias, porque eu tenho certeza que não sou só eu que sinto isso. Não pode ser só eu que sinto isso. Então, basicamente foi isso. Não sei se eu me alonguei muito, mas eu precisava falar isso. Tá ótimo, tá ótimo. E é muito verdade isso, porque eu sou um dos produtores também, né? E a gente enviou para algumas pessoas, quando ficou pronto, pessoas estratégicas, assim, né? E uma delas foi a minha mãe, que é uma pessoa que não tem estudo em cinema, estudo em arte, ela é muito noveleira. Então, ela realmente olha com olhos de uma pessoa que vai assistir, sem questões técnicas. E ela teve um feedback que é exatamente isso. Ela disse: enquanto eu estava assistindo o documentário, eu imaginava a Sala Redenção como uma senhora que fica te esperando feliz, com um cafezinho pronto, com os biscoitinhos para conversar, para mostrar alguma coisa, para ter esse contato que ela quer te receber bem. E quando a Paula trouxe isso para o grupo, o que ela trazia para a gente era exatamente isso. Eu preciso mostrar o que é a sala, porque a sala ela recebe todo mundo muito bem. E aí eu faço um gancho para uma das pessoas que é responsável por essa... E isso o documentário conta também, que é a Tânia. Né? E eu gostaria muito que a Tânia falasse um pouco sobre esses 10 anos trabalhando diretamente na sala e esse projeto que transformou um espaço da sétima arte em um espaço tão especial e tão carinhoso. Assim. Bem, primeiro, é muito impactante para mim ver o filme nesse momento, porque eu sempre brinco, né, que digamos assim, que a vida está na coxia, né? O palco é outra coisa. E bem nesse momento que vocês falaram desse projeto, desse documentário, era um momento que eu estava voltando, fazendo negociações para voltar para a sala, que eu tinha me afastado 2 anos. E era um momento muito tenso, com muitas coisas. Então, ali, assim, realmente tinha o filme e tinha a coxia, né? E eu fui uma frequentadora assídua da Sala Redenção desde que ela abriu. No comento no filme, eu estava na primeira sessão aberta ao público, né? E eu queria realmente assim construir para a Sala Redenção, que estava há muito tempo, quando eu comecei a trabalhar na Sala Redenção, há muito tempo ela estava sem um projeto, né? E eu queria muito construir um projeto para a sala, primeiro com todas as referências, como eu comento também no filme, sobre referência do Bristol e tal, mas eu queria
não era só uma sala de cinema com bons filmes, ou, às vezes, com filmes não tão bons, porque os filmes ruins também são bem importantes na vida da gente. Mas que fosse um espaço na URGS, fosse uma sala de cinema que tivesse muita liberdade, que as pessoas se sentissem muito à vontade, que elas fossem muito bem recebidas, e também num momento, assim, eu acho que a gente comecei num momento onde a gente tinha mais fé, digamos assim, em todas as questões relacionadas não só à vida da gente, porque afeta, né? Não tínhamos uma pandemia, por exemplo, e também pela política no Brasil, né? Então, nesse momento, foi estranho, porque foi mudando, né, com o tempo, e foi uma luta árdua na Sala Redenção, né? Foi uma luta bastante árdua para poder realizar todas aquelas mostras, aqueles ciclos, né? E eu acho que tinha muito isso mesmo, né? Talvez seja porque a minha casa 10, que é a casa do profissional, é em câncer, né? Então, é uma forma de trabalhar, mesmo que eu não acredite em instituição nenhuma, mas nem mesmo na família, é uma forma de trabalhar com essa preocupação também, né? E até ali, quando tu comenta sobre o cafezinho que a tua mãe falou e tal, eu lembrei que uma época, que foi a única mostra com película e a única mostra que eu pude pensar, não, mas assim, ó, foi uma grande mostra que veio para Porto Alegre, a gente compartilhou, dividiu com a PF Gastal, com o Léo, e estava muito frio nesse dia. Era a mostra Kiarostami, e estava muito frio. E, assim, Porto Alegre, uma serração louca, e o curador da mostra estava vindo de São Paulo para a mostra, né? E era num domingo, que geralmente não tem sessão lá na Sala Redenção. E eu pensava assim, e estava tendo ao mesmo tempo o festival de filmes franceses, e que lota a sala sempre, né? E depois vinha Kiarostami, cinema iraniano, né? Que é uma outra frequência. E eu dizia, mas como é que eu vou segurar todo mundo nessa sala com esse frio, tudo fechado? E eu saí no meio, da sessão e corri e preparei 2 térmicas de café e levei para segurar as pessoas lá. Pegamos alguns biscoitos que a gente tinha passado o dia lá, e foi a forma que a gente encontrou de segurar as pessoas. O curador conseguiu chegar às 10 da noite, às 9 da noite a gente teve realmente a segunda sessão e deu tudo certo, assim, né? Às 7 da noite, aliás, e deu tudo certo. E sempre o projeto que foi pensado para a Sala Redenção era um projeto, porque a URGS não tem uma sala de cinema, a URGS não tem um curso de cinema, né? Mas é uma das poucas universidades que tem um cinema. Então, eu sempre imaginei que a programação da Sala Redenção, além de trabalhar com as questões relativas ao humano, não só a questão do cinema como técnica, como linguagem, né? Aliás, é um cinema universitário, né? Mas também fazer uma formação de cinema, já que a universidade não oferece essa possibilidade, né?
E eu acho que o cinema já nasceu, de uma certa forma, né? Sobretudo ali quando, com os russos, né? Com a montagem soviética, como formador, de uma outra forma, né? Não formador no sentido de mostrar todas, assim, os períodos do cinema, né? Mas formador no sentido de que as pessoas iam ao cinema e era uma forma de educar também as pessoas, né? Então, eu sempre pensei muito nisso, né? E eu acho que é isso, mais ou menos, né? Para começar. Eu acredito que isso tenha, isso que tu falou ali, sobre ter esse cuidado, tenha refletido muito mesmo, assim, pelas histórias que a gente escutou e que está no documentário, né? E aí, então, já trazendo uma dessas histórias, da própria Luísa, que conta, né, como foi o primeiro contato, e aí eu gostaria que ela contasse um pouco, falasse um pouco como foi esse processo de ser uma frequentadora, de ter esse carinho todo pela sala, e hoje atuar dentro da sala, né, como bolsista. Então, antes eu queria só falar uma coisa, eu vou falar durante o processo, mas eu queria falar uma coisa, que se hoje eu estou na sala e por anos eu frequentei, a pessoa que me estimulou a continuar ainda na sala, a fazer a faculdade e a tentar ir, assim, de eu estar lá, eu sou muito grata a Tânia. Eu estou aqui hoje pela Tânia, assim, ó, e eu falo isso para todo mundo e eu vou sempre repetir, sabe? A Tânia é a minha maior inspiração, assim, e foi ela que, se eu tô na sala, é óbvio, né? Tem outros fatores, mas foi por causa dela. Foi ela a principal de tudo, e eu preciso sempre mencionar isso, eu sempre vou mencionar isso. E ela é uma amiga, uma pessoa muito especial na minha vida, então, de verdade, assim, se eu tô na sala, se eu frequentei a sala mais vezes e por diversos fatores, eu, a Paula, todo mundo foi pela Tânia. E, óbvio, outras pessoas também participam, envolvem, mas a principal é a Tânia. E eu acho que eu, eu precisava falar isso, é essencial, sabe? E assim, a minha relação com a sala, eu vou resumir, né? Porque, enfim, no documentário eu conto ali melhor, mas foi assim, ó. Quando eu era adolescente, né? Quando eu conheci a sala e quando eu comecei a frequentar. E eu gostava muito de cinema clássico, especialmente da Hollywood antiga. E só eu via filmes, tipo, eu não conhecia ninguém que via filmes clássicos, que via filmes antigos, né? Então, eu literalmente ficava no meu quarto vendo o TCM, que era um canal que passava filmes clássicos, e ficava no meu mundo, no meu mundo. Aí um dia eu vi num jornal que tem uma tal de Sala Redenção, né? Mas assim, eu morava num outro município, eu não tinha muita ideia de como é que funcionava Porto Alegre, como que funcionava, né? Enfim, a sala e tudo mais. E daí, em 2013, não, 2012, perdão, 2012, eu fui numa amostra, né? Na verdade, eu vi um filme que foi Mr. Smith Goes to Washington, né? A Mulher Faz o Homem, em português, do Frank Capra. E eu fui com meu pai. Eu convidei ele, daí a gente foi, assim, ele nos levou de carro. E assim, eu cheguei lá, assim, o filme começou, né? Eu já comecei a chorar, comecei a lacrimejar, porque assim, foi uma emoção que veio, assim, sabe? Como a Paulinha falou, descreve muito, sabe? É uma emoção que a gente não, enfim, não sei nem dizer, assim, em palavras direito, mas é uma emoção que vem, assim, sabe? Vem. E daí eu comecei a olhar e assim, tinha bastante gente. Tinha bastante gente. E aí eu comecei a olhar e falei, gente, eu não sou a única que gosto disso. Eu não sou tão estranha assim, eu acho. Eu acho que tem outras pessoas que também gostam, né? Tem outras pessoas que também gostam, né? Então, realmente, assim, foi tipo, não, olha só, o mundo não é só no meu quarto, existe outro universo, sabe? Um lugar que passa esses filmes. E daí, a partir, assim, ó, aí eu demorei um tempinho pra ir de novo na sala, né? Porque eu morava em outro município, era mais novinha e tudo mais. Mas eu sempre olhava no site. E aí teve a mostra Truffaut, que eu acabei não indo, mas eu fiquei encantada, assim, sabe? E daí eu conheci outras pessoas, e daí, enfim, que já tinham me comentado, ai, a Tani, que é curadora e tudo mais.
E daí eu lembro que teve uma sessão de Betty Blue. Eu não sei, acho que até não lembra, mas assim, faz muito Não tempo. lembro. Eu não lembro do nosso encontro, né? Porque eu sempre estava muito nervosa, assim, Não, sim, com certeza, e faz É. muito tempo, assim, mas é uma coisa que me marcou muito. Eu lembro que teve uma amostra de filme dos anos 80. em Eu acho que foi parceria com o Marcelo Noronha, até que está Aham, super feliz com o filme também. Aliás, aham. todos os parceiros da sala são incríveis. Ai, que legal. SESC, Aliança Francesa, Goethe, Ai, enfim, tá louco. E acho que foi em 2015, né, Tani? Essa amostra de filme dos anos 80. 2015. Uhum. E Uhum. aí, eu lembro que o meu tio me convidou, a gente foi ver o filme Betty Blue. E aí, eu acho que a primeira sessão tinha lotado tanto que foi para um sábado. E daí, assim, a Tani foi lá, introduziu o filme, falou, e aí depois eu fiquei tipo. E assim, eu não tinha a menor ideia de como funcionava, eu nem sabia direito que era URG, sabe? Mas eu sabia que tinha sala que ficava lá, né? Aham, nem sabia que era URG, nem sabia que, tipo, enfim, essa coisa de bolsista e tal, eu não tinha noção. E daí eu vi, assim, o filme, aí eu cheguei e depois que terminou, eu falei com a Tani, né? Falei, dá pra dar sugestões, não sei, né? Enfim. E gente, vocês não têm noção, eu fiquei tão feliz que eu interagi com a Tani, e assim, pra mim foi incrível, não só por ela ser curadora e trabalhar na sala, mas como foi uma pessoa receptiva. Ela foi muito receptiva comigo, ela foi tipo, incrível, sabe? Fazer o chazinho e foi isso. E eu falei, gente, sabe, que incrível. E eu fiquei, tipo, lembro que eu saí assim, ó, pulando assim com meu tio, eu falei, falei com a Tânia! Eu fiquei muito feliz. E aí depois eu tive que fazer um trabalho no meu curso técnico sobre o Truffaut, e daí eu tinha que falar com alguém que Ai, desse, conhecesse desse mais encontro eu perto. lembro. É? Não, é que realmente daí foi um encontro que a gente conversou mais, a gente teve uma troca, eu mandei e-mail pra Tânia, a Tânia foi super receptiva, e daí eu fui lá, a gente conversou e foi ali, ó. E eu senti uma coisa com a Tânia, não foi assim só, foi, sabe, eu senti que alguma coisa ia fluir dali, que a nossa relação vai crescer. Eu sei, não tem como eu não como eu falar da sala sem falar da Tânia toda hora, porque, sabe, não tem como. Então, daí foi indo, assim, eu fui indo, a Tânia foi sempre me incluindo e tudo mais, e daí ela que me incentivou a entrar na URGS, né, e tudo mais, e daí eu entrei, enfim, tive vários processos na minha vida, comecei em outro lugar, daí depois eu fui para a URGS, né, e enfim, eu conheci pessoas ótimas no meu caminho e tudo mais atualmente, né? Mas assim, se eu tô na sala e se eu conseguir, se o pessoal, não, para aí, quem é ela? Vamos trazer ela. Foi a Tânia. Foi a Tânia e eu digo e repito, assim, sabe? E então, eu só tenho gratidão a todo mundo, a Paulinha por estar fazendo ter feito esse documentário maravilhoso, ao Max, e principalmente, né, a minha grande mentora, a Tânia. Então, a gente não tem como, assim, e para mim é extremamente gratificante, assim, eu só agradeço. E a sala sempre foi um lugar muito acolhedor, assim, muito acolhedor, a sala mais acolhedora, desculpa, eu falo mesmo. E assim, ó, não tem como, assim, ó, eu e várias outras pessoas do documentário, com certeza, né, e várias outras pessoas são sempre relações muito especiais com a sala, sempre. Tipo, cada um vai ter uma história muito especial. A Paulinha vai ter essa história extremamente especial com a sala, eu vou ter a minha, todo mundo vai ter a sua. Porque a sala Redenção sempre foi assim, sempre acolhedora, sabe? Sempre acolhedora. E assim, ó, grande parte do tempo que eu frequentei a sala foi quando eu não era estudante da URGS, né? Tanto é que quando eu frequentei, né, a sala como estudante, eu e a Tânia, a gente foi juntas, inclusive, a gente viu uma única sessão e teve a pandemia. Mas assim, ó, todos os anos que eu frequentei, desde 2012, né, até, enfim, antes da pandemia, foi antes de ser estudante. Então, assim, ó, e eu não me sentia menos, ou enfim, sabe? Eu me sentia, tipo, não, vem aqui, sabe? Era como se a sala falasse, não, vamos assistir um filme aqui, bora, vem cá. Então, Era sempre mais ou menos isso. não, era isso, O era isso. convite. Não, total. E assim, era uma. E assim, ó. Então a sala, ela te fazia tu ter uma conexão com ela. E ela sempre foi muito acolhedora e ela sempre teve uma curadoria maravilhosa, sabe? Principalmente quando a Tani tava ali. Então, assim, ó. Eu só tenho a agradecer e espero um dia poder, mais do que nunca, estar ali na sala e, enfim, estar com pessoas ali
e também estar com a Tânia. Então é isso, assim, é o meu desejo e, enfim, acho que todos nós seguimos resistindo, né, a tudo que está acontecendo, a todas as questões de tudo que está acontecendo no país, as questões, enfim, de todo mundo. Então, No país, na Sala Redenção. a Sala Redenção. Mas, assim, ó, todo um trabalho ali que foi feito com muito amor e carinho, sabe, na sala, e que, de alguma forma, a Tânia deixou frutos muito bonitos ali, e que, enfim, espero que continuem assim, sabe? E que Não, melhorem cada vez mais. e tem uma questão que eu acho que é bem importante, que quando eu comecei em 2009, a cinefilia estava em coma em Porto Alegre, né? As salas de cinema estavam muito vazias, todas, a não ser as dos shoppings, né? Que daí a gente nem conta. E quando a Sala Redenção começou a ter um público enorme, as pessoas super interessadas e tal, eu acredito, de alguma forma, que isso contaminou um pouco as outras salas, a cidade, as pessoas voltarem a ter interesse em assistir os filmes, a compreender, ter a memória do cinema, né? E uma das coisas que eu acho super interessante falar sobre o documentário, porque é um documentário poético, né? É um documentário ensaístico, porque ele é tão pessoal e, ao mesmo tempo, é um pessoal que não é possível, né? Porque, como eu posso dizer, a subjetividade não tem como ficar, né? Mas aquela personagem, falando mesmo de um documentário, pensando na personagem da Paula, é um sujeito da experiência mesmo, que experienciou aquele espaço e que cada uma das pessoas que assistirem o filme, elas vão se ver, talvez, nessa personagem, digamos assim, ao mesmo tempo que não é uma personagem de ficção, mas é íntimo. É um cinema que atualmente eu tenho curtido muito, que são e até a própria questão que vocês comentam, né? Foram com pouca, digamos assim, que muito mais com a vontade do que com a técnica, né? Técnica que eu digo é com a câmera ideal, sabe? Eu tenho me interessado muito a respeito dos filmes domésticos, dos filmes caseiros e ensaísticos, né? E esse documentário traz uma boa parte disso, né? E traz o relato da vida de várias pessoas, né? Que, de alguma forma, viam na sala, tinham com a sala uma relação, uma relação íntima com a sala, né? E esse era um desejo bastante grande. Nesse sentido, eu acho que essa hoje eu vejo, até por todas as questões, né? Hoje eu vejo que isso foi o que foi possível, talvez, eu trabalhar 10 anos com o Edgar, porque a gente tinha em comum esse mesmo desejo de fazer com que a Sala Redenção fosse um lugar livre, que todo mundo sentisse que era muito bem recebido ali, que as pessoas tivessem o máximo possível de informação sobre os filmes, que participassem dos debates, né? Então,
eu lembro de uma vez que era no primeiro ciclo ainda, mas o ciclo foram dois meses, né? E, poxa, eu cheguei na sala, assim, não tinha ninguém, não tinha público, sabe? E eu me lembro que numa sessão do Fellini, 8h30, uma sessão antes tinha tido 76 pessoas. Isso era no meu primeiro mês. Comecei com ninguém, tinha 76 pessoas. E eu olhei para a sala, essa mesma sensação que vocês têm, ainda não tinha começado a outra sessão, e eu olhei assim, pensei, cara, essa sala faz parte da minha história, desde 87. Passei por ali alguns momentos, e hoje eu estou aqui fazendo a programação dela, pensando em devolver a Sala Redenção à cidade, porque ela já estava quase uma sala de aula, então é muito emocionante. E agora também fazendo uma despedida da sala, que não é uma despedida agradável, na verdade, num processo bem complexo, de uma burocracia enorme da universidade, e que não tem lógica, tanto quanto não tem lógica tudo o que está acontecendo no país. Mas eu quero pensar que o teu filme, Paula, possa fazer com que as pessoas pensem bastante a respeito disso, e não todas as pessoas, né? As pessoas que fazem cinema, as pessoas, essa coisa da Sala Redenção, né? Ela fez a formação de todas as pessoas aí do cinema, que é quase uma categoria, né? O cinema gaúcho, fez a formação de todas essas pessoas, né? E tomara que ela seja bem cuidada, digamos assim, né? No sentido de curadoria. É um futuro bastante incerto nesse sentido, nesse momento, mas que a gente fique com os olhos bem atentos para que a sala continue fazendo com que as pessoas assistam filmes, e como a Paula, que além de assistir, estava sempre no mesmo lugar, e toda vez que eu entrava para comentar o filme antes da sessão, eu olhava, estava ali a Paula sentada no mesmo lugar, meio que para baixo, né, Paula? Tipo assim, com a cabeça encostada para trás, assim. Eu só dava um oizinho rapidamente, né? E então que as pessoas, mais pessoas, assistam a muitos filmes. A gente está nesse momento da pandemia, desculpa, eu estou falando muito, né? Mas a gente está no meio da pandemia, né? Nesse momento, mas o cinema, de alguma forma, a gente vai voltar a ter esses espaços públicos, né? E que mais pessoas assistam, que mais pessoas tenham vontade de fazer filmes a partir do seu contato com o cinema, né? E com a história do cinema, e com os novos realizadores. É uma cadeia tão grande. E se todos se ajudassem, porque assim, eu só acredito quem gosta de cinema quando você gosta de qualquer espaço que passe filmes. Até tem uma história que eu acho muito engraçada, porque, claro, que com o cinema eu conhecia todos os cinemas de Porto Alegre, mas quando eu era adolescente, começaram a aparecer as primeiras locadoras de VHS, eu achava que eu deveria me associar a todas, que eu só seria uma cinéfila de verdade se eu fosse sócia de todas as locadoras de Porto Alegre. Na época, eu tentei fazer isso. Nossa. E só para encerrar, para dizer que assim, ó, aqui Porto Alegre, teve um período que Porto Alegre era a cidade mundial que mais locadoras tinham, para o seu tamanho, obviamente, né?
tanto que houve depois todas essas falências, não só pelas coisas que foram mudando, mas também porque cada esquina tinha uma locadora, né? E eu achava que eu tinha que ser sócio de todas, né? Enfim, é muito impactante ver nesse momento para mim, que não está sendo um momento exatamente... eu não tenho apego, assim, apego no sentido de posse. Eu quero que a sala fique bem com qualquer pessoa que cuide bem dela, que faça boas mostras, que pense nela, não em si. Então, ver um pouco da minha história no teu filme e ver como que ela mexeu com as pessoas, para mim, é muito importante. Eu já te falei várias vezes sobre isso, que durante esse período da realização do filme, ele já me salvou muitas vezes. Então, só tenho que agradecer e espero que a semente que eu tenha plantado lá seja bem forte. E eu já plantei várias sementes lá, e tem uma semente potente que está presente aqui hoje, 2, 3, bem potentes, que já me dizem que deu certo. E vou te contar mais ainda, porque a gente somos, no documentário, somos 3, né? A Paula, como diretora, enfim, a cabeça, eu que estava ali na parte mais técnica, e tem a produtora, uma das produtoras, que é a Fernanda. Fernanda. Isso, e ela, em um dia de gravação que a gente teve acesso, ela deu uma fugidinha e falou, eu vou fazer algumas imagens lá dentro, para pegar ela vazia. E ela voltou com os olhos inchados, chorando, que ela tinha entrado sozinha, e de repente ela falou, começou, não sei o que me deu, algo estava na minha volta, e eu comecei a chorar, por causa dessa magia, né, do cinema. E daí também eu vou passar para a Paula, porque a magia da Sala Redenção, a gente fala muito da magia, né, a Paula trouxe esse termo muito no documentário, começou lá no começo do projeto, quando ela disse que teria uma pessoa que ela ia atrás de qualquer jeito, não foi? Vou até Montreal, ela me disse, eu vou até Montreal. Ai, Paula, vamos! Ai, por favor! Sim, é porque eu escutando a Luísa falar, né, eu tinha sempre a Tânia como referência mesmo da sala. Eu nunca parei para conversar, porque eu não sou essa pessoa que vai e fala com pessoas que não conhece, porque eu sou muito envergonhada, sei lá, enfim. Mas eu via a Tânia, eu sabia quem era, ela entrava, falava dos filmes, dava oi, boa sessão, e a gente também já era amiga nas redes sociais, mas essa coisa, né? E quando eu parei, quero fazer esse filme, eu quero a Tânia para falar, óbvio, tem que ser, né? Ela tem que falar nesse filme. E aí eu vi nas redes sociais que ela não estava no Brasil. E eu fiquei, cara, como é que eu vou fazer isso? Não sei, não quero saber, eu quero a Tânia nesse filme, ela tem que falar, nem que eu mande as perguntas, a gente faz uma reunião por vídeo, ela grava, e eu só sabia que eu queria a Tânia. E por essas coisas, né, que acontecem, assim, que não são por acaso, a gente acabou não passando na primeira chamada, né, do edital, passou acho que um mês, mais ou menos, e daí teve uma segunda chamada e a gente passou. E daí eu acho que nesse meio tempo, assim, a Tânia voltou. Sim, a pandemia, né? Voltei para... E eu fiquei, nossa, mas o universo, né? O universo se movimenta para que as coisas que têm que acontecer aconteçam, e se é para o bem, vai acontecer. E daí teve aquela primeira reunião, né, que eu contatei o Edgar, e eu nem sabia que a Tânia tá na reunião.
E ela até me falou depois que ela não me reconheceu, assim, ela... Paula, Ai, Paula! não, eu não reconheci pelo sobrenome Paula Solares. Mas quando eu entrei na reunião, Paula! Sim, e daí acho que tudo se encaixou, assim, porque eu realmente queria muito a presença da Tânia, tanto por ser essa pessoa que transformou a sala, e esse período, né, em que eu vivi muito a sala foi o período, né, que a Tânia estava ali, e, e ter essa presença feminina, né, ter essa mulher como referência. Eu sempre falo assim que eu quero fazer cinema, eu quero fazer filmes em que eu tenha personagens mulheres fortes, que não sejam sempre personagens iguais, assim, que, né, colocam o feminino num lugar estereotipado e coisa e tal, porque é difícil a gente encontrar. E mesmo que seja um documentário, né, ter essa presença feminina, essa mulher forte, essa mulher que transformou esse lugar, que lutou por esse lugar, é tipo, uau, acho que eu tô começando e tô começando bem, sabe? Então, sim, se eu tivesse que ir para Montreal, eu ia dar um jeito, eu ia atrás, mas a gente ia ter a tua fala ali, né? Tipo, muito essencial, muito essencial. E, nossa, eu tô muito feliz com tudo que gerou, pela nossa proximidade, pela nossa amizade agora. É muito louco, porque eu sempre quis conversar contigo, mas não sei, acho que, né, tinha que ser pelo filme. Foi, rompemos a quarta parede, de forma inversa, sabe? Sim. Vamos conversar no filme. E, enfim, mas realmente a militância dos 10 anos pela Sala Redenção foi uma militância muito forte, apesar de... como é que eu posso explicar? Tudo parecia, quando a Paula veio falar comigo a primeira vez, né? Pensando a sala, e que foi uma coisa que me deixou muito feliz, foi que aquilo que eu queria que as pessoas sentissem em relação à sala, aos filmes, aos debates, a como as coisas aconteciam, era o que a Paula tinha percebido. Mas, ao mesmo tempo, tinha a coxia, né? Que era no sentido... para que isso tudo acontecesse, teve que ter muita militância, muitos enfrentamentos. A Sala Redenção ela é forte e frágil ao mesmo tempo, como todo mundo, né? Sempre a fragilidade é proporcional à força e essas coisas todas. E aí dá um pouco de sentido para o trabalho da gente quando a gente se dá conta que as pessoas sentiram de fato, sabe? Porque eu estou num momento assim da vida que eu acho que a gente está vivendo quase que puramente no significante e está esquecendo muito dor, assim, resumindo muito, né? Mas assim pensar no signo de Saussure mesmo, sabe? Que a gente está muito no significante e porque é muita palavra em vão e cada vez mais a teoria e a prática muito afastadas, né? Aí você pega um filme assim, que traz a sensação, por isso que, para mim, ele é um filme um ensaio poético, um documentário poético, né? Porque passa pelo sujeito da experiência. No caso, o sujeito da experiência, que é esse ponto vazio, que no filme é a Paula, mas que qualquer pessoa que assiste pode se ver nesse espaço, nesse ponto, nesse espaço vazio que é o sujeito da experiência, que cada um assume quando recebe o filme.
Então, enfim. Nossa, e Nossa. é muito isso. Uau. E a gente está caminhando mais para o final do nosso bate-papo, e aí eu vou aproveitar tudo isso que a Tânia trouxe e perguntar para a Paula. O que que ela... É uma pergunta mais difícil. O que que tu espera que as pessoas sintam quando assistirem o Caminhos para a Redenção? O que que tu espera? O que que tu pensava quando tu estava produzindo, estava fazendo? Aliás, muito bom o título, Caminhos para a Redenção. Pois Inclusive, é. foi uma... O título seria Memória, não é? Memória, e foi a Tânia que disse, acho que vale uma busca aí. Estava a Paula atrás, buscando Buscou muito bem. Então, Paula. É. Difícil, né? É difícil falar o que uma outra pessoa pode vir a sentir, mas eu tenho assim para mim que eu gostaria muito que as pessoas se sentissem isso que eu sinto com o cinema, sabe? Não precisa ser no total, porque eu sinto muito forte mesmo, mas eu acho que quando o cinema consegue atravessar uma pessoa, consegue chegar em lugares que essa pessoa nunca imaginou que pudesse, sabe? Eu lembro da primeira vez que eu fui atravessada pelo cinema e eu tinha 10 anos, sabe? E eu vi Matrix, tá? E eu lembro que com 10 anos eu não entendia direito o filme em si, mas eu fiquei semanas pensando no filme, eu fiquei semanas sentindo aquele filme. Então, eu acho que todas as pessoas deveriam uma vez na vida, e eu acho que isso é muito possível acontecer, ter essa sensação de ser completamente atravessado por um filme, de quase se sentir deslocado, sabe? De ficar pensando, de ficar tentando entender essas sensações. Eu não quero ser pretensiosa e dizer, nossa, que eu quero muito que as pessoas se sintam assim. Eu quero, mas eu espero que as pessoas minimamente se sintam atravessadas, e isso que a Tânia traz de que é possível se ver ali, né? No caso sou eu, mas eu acho que eu ficaria muito feliz assim que outras pessoas vejam o filme e sintam vontade de ir na sala, sabe? Queiram conhecer esse lugar, queiram buscar o cinema, queiram buscar essas sensações. Pode não ser no cinema, mas pode ser em outros lugares, sabe? Eu acho que a arte em si, ela faz isso com a gente. E no meu caso, o cinema é com certeza a arte que mais me desloca do mundo, me desloca de mim mesma e, sei lá, causa revoluções, assim. Eu não sei se eu respondi, mas eu acho que é por aí. Eu acho ótimo. E para a Luísa também uma outra pergunta um pouco mais difícil. Eu gostaria que tu dissesse o que tu deseja e como tu imagina a Sala Redenção daqui 10 anos. O que tu gostaria, assim, do fundo do teu coração, que a sala fosse daqui 10 anos? Joga no Realmente. universo. Não é uma pergunta fácil, assim, mas assim, o que eu gostaria mesmo, assim, é que as pessoas sentissem, daqui a 10 anos, mas é que as pessoas sentissem, quando fossem na sala, o que eu senti. Que é bem isso que a Paula falou, esse sentimento, assim, do cinema te atravessar e tudo mais.
Então, eu espero que as pessoas sejam bem acolhidas, que continue sendo uma sala completamente acessível para todo mundo, e que mais pessoas possam construir suas histórias pessoais, suas histórias com a sala, como eu construí, como a Paula construiu, como a Tânia, como todo mundo no documentário e outras pessoas. Então, acho que a minha resposta certeira, assim, seria essa. Eu acredito que seja isso também. E é muito engraçado, né? Porque no documentário, eu assistindo, eu disse assim, nossa, eu estava muito tensa, né? E não estava tensa pelo documentário em si, mas sim por toda uma questão minha com a URGS, que está bastante complexa, com o DDC, que está bastante complexo. Então, assim, eu estava muito tensa. Estava tensa e triste, de uma certa forma, por todas as coisas que estavam acontecendo. E, ao mesmo tempo, eu estava ali sendo chamada para falar sobre o projeto que impactou tanto a vida das pessoas. Então, assim, eu estava, naquele momento, sendo atravessada de diversas formas. Então, às vezes, em algumas cenas, eu me achei assim, bem ariana mesmo, né? Eu tenho muita coisa de Áries, eu sou Libra, mas tenho muita coisa em Áries, né? Então, assim, aliás, por isso que eu luto tanto, né? E Aí eu vou aproveitar só para fazer um gancho para minha pergunta final, porque eu acho que tu foi exato, vai ir para aí, que é, eu conheço a tua história, não, mas a história com a Sala Redenção, né, do documentário. Logo mais todo mundo vai saber também, mas uma das palavras que resume é resistência. Então eu gostaria que tu falasse sobre resistir. E eu acho que era para onde tu estava indo mesmo, era só para... militância e resistência, resistência da raiz. Eu tenho uma ideia muito forte a respeito disso, e isso não é em relação só à Sala Redenção, mas todas as salas, que antes era uma ideia que eu imaginava e eu encontrei em Montreal, por exemplo, né? As salas, todas elas, as pessoas se dão muito bem, e uma sala faz propaganda da outra. Quando está passando um filme incrível, uma determinada sala, às vezes, passa até a propaganda antes, né? Chamando atenção. Porque é uma rede de construção com cinema com... Eu vou dizer o contrário, né? Um cinema com C minúsculo, mas não por ser menor, mas por ser maior, sabe? Não precisa do C maiúsculo, né? E os 10 anos foram de muita militância, de muita resistência, para conseguir fazer tudo o que aconteceu na Sala Redenção. Muitas vezes eu fui super julgada assim, por exibir em DVD, mas se não tivesse DVD, não tinha sessão, não tinha sala, não tinha o filme de vocês hoje. Quantas pessoas se apaixonaram pelo cinema assistindo na Sala Redenção em DVD, né? Então, assim, foi uma grande militância, foi um privilégio enorme, ao mesmo tempo foi um privilégio enorme de poder estar ali, né? E pelo que eu acredito na vida, assim, sobretudo nos últimos 3 anos, que é um grande privilégio mesmo, e que as pessoas são muito agentes transformadoras umas das outras, né? Assim como os filmes. Os filmes são nossos amigos, né? Muitas vezes.
E por um dia eu me apaixonar por Truffaut, pela Nouvelle Vague, eu fui para a faculdade fazer francês, e aí depois, sabe, eu acho que é isso, né? Uma vez fizeram uma pergunta para um dos biógrafos do Truffaut, num bate-papo que eu fui em São Paulo, que eu chego a falar no filme, e, enfim, a pessoa comparava Truffaut a Godard o tempo inteiro, né? E uma hora, assim, ele suspirou, porque foi uma pergunta que não foi uma pergunta assim, foi uma pergunta armadilha. E o Tubiana, Serge Tubiana, ele suspirou e disse: eu só sei de uma coisa, eu gosto dos dois, viu? Não é que Godard sempre está buscando onde, falando sobre a morte do cinema, sobre a questão da imagem, sempre relacionando muito à questão da transformação, mas no sentido... Hoje eu acho que não é tanto, mas daquilo que não se tem mais, né? Ao mesmo tempo que ele faz um cinema que para questionar tudo isso. E Truffaut, se estivesse vivo, ele estaria buscando em cada país que existe aonde o cinema continuava vivendo. Então, eu acho que é um pouco isso, né? Pensar nesse sentido, onde o cinema está vivo, né? Então, e eu acho que o lugar onde o cinema está vivo é numa sala de cinema, né? A gente pode ter... Eu acho incrível essa possibilidade, o documentário mesmo, da gente poder exibir em vários lugares do mundo, porque está todo mundo conectado. Acho legal pra caramba, mas para você assistir o cinema mesmo, né? Porque daí, quando você pensa em todas essas coisas, você pensa na palavra mais audiovisual, né? Mas quando você pensa em cinema, você pensa na sala de cinema, você pensa em entrar, sentar naquela poltrona, na poltrona predileta da gente, que sempre tem, né, Paula? E você encontrar pessoas, você discutir a respeito dos filmes com amigos. O cinema ele é comunidade, ele não é... Pode ser também, em algum momento, eu adorava ir no cinema sozinha, era um costume que eu tinha, que eu adorava muito, mas, de alguma forma, saindo dali, eu ia conversar com alguém sobre, né? E eu torço muito que isso volte. Certamente não vai voltar da mesma forma, mas vai voltar. Então, é nesse sentido que eu pensei agora na questão do Truffaut, embora eu achei engraçadíssimo, porque Godard, logo que teve a pandemia, o Godard apareceu numa live no Instagram, eu achei muito engraçado. Então, assim, talvez hoje o Godard pense de uma forma um pouco diferente todas essas questões, com a finitude da vida, né? 90 anos. Então, assim, é isso, eu acho. E, bom, enfim, a gente está chegando no final, depois de todo esse bate-papo, né? Se surgiu curiosidade, o documentário Caminhos para a Redenção fica disponível durante todo o mês de setembro, a partir do dia 9 às 8 horas, no YouTube, no canal do Grupo Criativo Manifestantes, e depois corre o mundo.
né? Daí a gente, daí Vai para os Paula festivais. vai para os festivais, é Paula que o segure, ou não, né? Não o segure. Gostaria de agradecer imensamente, então, a presença da Luíse, da Tânia, da Paula, que todos aqui, no começo eu ia falar, né? A gente está em casa, literalmente e figurativamente, né? Então, Exatamente. exato. As portas estão sempre abertas e muita gratidão de receber vocês no grupo e por fazer parte desse projeto que foi realmente mágico, encantador. Muito obrigado. Eu só quero falar só mais uma coisinha. Eu que agradeço muito a vocês. Agradeço pelo documentário, por esse trabalho todo, e fico encantada com a tua sensibilidade, Paula, por tu ter sentido. A Luíse também sentiu o que havia naquela sala, né? E eu acho que eu passo o bastão para a Luíse nesse momento. Não sei que bastão eu estou te passando, viu, Luíse? Mas, Lu, estou te passando o bastão de alguma... sei lá, eu acho que já que falaram aí no Matrix, você escolhe, sabe? Então, muito obrigada mesmo, viu? É um ensaio, é um documentário, um ensaio poético. Ele não é só porque é pelo que fala de um dos projetos da minha vida, mas que é um ensaio poético, delicado, pessoal, no que é possível ser pessoal, quando se fala sobre representação. E desejo muito sucesso, né? Que vá para o mundo. Eu também, eu que agradeço, na verdade, porque se não fosse o trabalho que tu realizou na sala, o filme não existiria. Então, eu agradeço muito pelo teu trabalho, por ter acreditado nisso e por ter lutado por isso. O filme está aí para provar. E Exatamente. muito obrigada também a Luíse por ter acreditado nesse sonho também. Luíse foi a primeira pessoa que mandou a história, assim, muito animada. Já podia. E Imagino que deve ser a primeira carta que chegou. foi. Foi. Ela me mandou mensagem no Instagram, daí já mandou lá e a gente começou a conversar muito. Mandou, por via das dúvidas, mandou pelo correio também, mandou telegrama. Óbvio. Foi muito bom ter contato, né, com a tua história e com todas as outras histórias para realmente corroborar essa minha ideia de que esse espaço ele é muito especial para muitas pessoas e que é especial tanto pelo cinema quanto por outras particularidades, né, dessas pessoas. E, nossa, só agradecer mesmo. Nossa, eu estou muito, muito, muito feliz e é isso. Vai nascer. Já nasceu. Já nasceu. Já nasceu. Então, o Luísa quer falar alguma coisa? Fica à vontade. Não, vocês já falaram tudo. Literalmente agradecer ao trabalho de vocês, o documentário da Paula, a Tânia, todo mundo. Só tenho a agradecer, gente. É um sonho que tá, sabe, é um sonho. É um sonho, é um sonho. Muito obrigada. A gente que agradece novamente, eu acho que gratidão é uma grande palavra para se dizer todo esse processo. E agora assistam ao documentário, ao ensaio poético Caminhos para a Redenção, um filme de Paula Solares.
E eu termino dizendo vida longa Sala Redenção, vida longa ao cinema e vida longa à cultura e à arte, que a gente precisa, né? A gente precisa mais dela do que ela precisa da gente. Então, muito obrigada. E eu lembrei da Vanessa. E eu lembrei, será que dá tempo? Dá tempo. Eu lembrei da Vanessa, que eu estava debatendo Hiroshima Mon Amour, e aí eu estava falando justamente sobre que eu não sabia se a arte salvava a vida ou não, né? Mas que eu achava que fazia com que a vida fosse além, né? E aí uma menina levanta assim o braço e diz: salva a vida, sim. Aí eu já fiquei super intrigada, né? Aí no final a Vanessa veio falar comigo. A Vanessa era uma bailarina de 31 anos, que ia muito na sala, e naquele momento ela estava passando pelo momento de uma questão de saúde bem séria. Ela nunca mais apareceu na sala. Gostaria de acreditar que milagres acontecem, né? E ela veio e me disse: olha, quando eu vi no jornal que você ia vir falar aqui, eu vim, e quero te dizer que o cinema e a arte salvam, sim. Porque eu só estou conseguindo chegar mais longe na vida, digamos assim, fazer com que ela seja mais longa em função da arte. Então, eu dedico também esse trabalho à Vanessa. Eu acho que é isso, gente. Até mais. Tchau. Assistam Tchau, tchau. Caminhos para a Redenção. Tchau.